Minha missão mais importante foi contra um centro de produção e pesquisa de armas químicas, a uns 100 quilômetros ao norte de Bagdá. Tínhamos que evitar os mísseis, e nosso objetivo era difícil de ser localizado. Tínhamos 6 aviões indo para lá, e todos eles lançavam suas bombas no alvo, evitando o perigo. Foi muito importante destruir a ameaça que as armas químicas representavam, e era fundamental eliminar mais uma peça do jogo sujo dos iraquianos. Tudo sobre aviões de combate. O poderio aéreo da US Navy. Os superporta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, os mais poderosos navios de guerra que o mundo jamais conheceu. Equipado com os melhores aviões de guerra, o grupo de combate desses porta-aviões é capaz de enfrentar qualquer situação, em qualquer lugar e a qualquer momento. Com um peso de 100 mil toneladas, sua pista de voo tem o tamanho de 3 campos de futebol, um porta-aviões é o maior barco de guerra jamais construído. Sua tripulação é composta de 6.500 homens que se dedicam a uma só tarefa: garantir que suas 85 aeronaves estejam sempre prontas para decolar e combater. Os caça-bombardeiro FA-18 Hornet, F-14 Tomcat, o bombardeiro de ataque A-6 Intruder e mais uma variedade de aeronaves de apoio têm cada um uma tarefa distinta. Mas combinados, estes aparelhos podem cumprir quase todos os tipos de missão. O versátil McDonnell Douglas FA-18 Hornet é hoje a mais importante aeronave de assalto da frota americana e uma esquadrilha aérea pode agrupar até 40 aviões divididos em 3 ou 4 grupos. Em ação, na versão Mono Replace, as missões do Hornet incluem a defesa e o ataque aéreos mais próximos ao porta-aviões, operações de combate, como também realizar ataques em terra e raids antinavios. O Hornet está preparado para efetuar um grande número de missões ofensivas e defensivas de dia ou de noite. Equipado com controles do tipo fly-by-wire, radares multiuso, sistemas de voo por computador e impulsionado por 2 motores de combustão retardada, cada um com mais de 7 toneladas de empuxo, o Hornet é o preferido dos pilotos da Marinha. Nas mãos de pilotos altamente qualificados, o Hornet é capaz de eliminar facilmente o inimigo em um combate aéreo antes de tomar sua posição no nível de voo alto ou baixo e levar a cabo seus ataques ao solo com extrema precisão. Este é o seu ponto mais forte. Ele pode lançar bombas convencionais, mísseis teleguiados, bem como abrir fogo com os seus canhões.
O FA-18 pode transportar uma grande variedade de cargas exteriores, incluindo um tanque suplementar de combustível destinado a aumentar o seu raio de ação, além das bombas convencionais silenciosas ou não dirigidas. A AGM-62 Walleye é uma bomba planadora não motorizada, guiada por TV e usada para destruir bunkers, construções e pontes. Os mísseis Maverick, guiados por raios infravermelhos ou laser, são especialmente poderosos contra tanques inimigos. Supersônicos e com alcance de mais de 20 km, os Maverick foram usados com efeitos devastadores na Guerra do Golfo. Uma das funções-chave do Hornet é a de suprimir os sistemas aéreos dos mísseis de defesa e dos radares inimigos. Sua principal arma é o HARM, um míssil anti-radar de alta velocidade que utiliza avançados sistemas de orientação por computador que o leva direto ao centro de transmissões do radar do inimigo. Equipado com uma sensível cabeça de rastreamento para perseguir o reflexo do disparo de um laser quando atinge o alvo, o Hornet pode lançar cargas de alto poder explosivo de grande precisão, chegando a lançar bombas laser de 500 ou 1000 quilos com a margem de erro de centímetros do alvo visado. Sendo principalmente um avião de ataque, o Hornet é também um magnífico caça. Seu armamento de curta distância AR-AR é o foguete AIM-9 Sidewinder, orientado pelo calor produzido pelo motor do avião inimigo. Originalmente desenvolvido nos anos 50 e constantemente atualizado, o Sidewinder teve mais êxito que qualquer outro míssil. Para os combates de alcance médio, o Hornet está equipado com o AIM-7 Sparrow, guiado por radar com alcance de até 45 km. O míssil avançado AR AIM-120 AMRAAM é tão ágil quanto o Sidewinder, porém com mais alcance que o Sparrow, além de ser equipado com um sistema de orientação por radar independente. Assim, uma vez o míssil disparado, o Hornet está livre para ir embora e buscar outro alvo. O Hornet foi o primeiro de uma nova geração de jatos de alta tecnologia a entrar em serviço na Marinha Americana. Os displays em tela cores, que exibem as múltiplas funções, são de leitura bem mais fácil do que os velhos relógios e mostradores dos aviões mais antigos. Um sistema de controle fly-by-wire computarizado possibilita ao piloto um inigualável domínio acrobático em todos os tipos de manobra. Por sua agilidade, o Hornet é um temido oponente num combate aéreo a curta distância. Por muitos anos, o Grumman A-6 Intruder foi considerado o peso pesado dos bombardeiros de assalto. A maioria dos porta-aviões inclui uma esquadrilha de 14 desses aviões precisos e devastadores. Os dois homens que compõem a tripulação se sentam lado a lado. A A-6 não é um avião leve. Completamente armado, ele chega a pesar 27 toneladas sobre a catapulta. Os Intruder foram os primeiros jatos de ataque capazes de voar e combater igualmente bem, seja durante o dia ou à noite. Sua eletrônica avançada indicava que os Intruders eram os únicos que podiam atacar com precisão em quaisquer condições meteorológicas.
As esquadrilhas da Marinha Americana utilizaram os Intruders em combate pela primeira vez no Vietnã em 1965. Projetado como um porta-bombas subsônico, ele podia atacar em qualquer situação. Durante boa parte da guerra, o A-6 foi o único avião militar americano capaz de realizar ataques precisos em alvos Vietcongs sob as terríveis condições meteorológicas das monções. Os Intruders carregam externamente seus armamentos em 4 pontos sob as asas e um sob a fuselagem. Cada avião pode levar mais de 8 toneladas em bombas, mais do que um Flying Fortress B-17, conhecido bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Os A-6 mais antigos possuíam um sistema de alvos localizados por radar. Enquanto o avião era pilotado, o navegador, sentado à direita, conferia o alvo, apontava e soltava munição. Nas versões mais modernas, os Intruders dispõem de uma torre dirigível sob o nariz, abrigando sensores infravermelhos que capturam os objetivos de dia ou de noite. Utilizando o laser para medir distâncias e assinalar os alvos para armamentos orientados com precisão, os Intruders sempre conseguem lançar suas bombas no momento adequado. As bombas Paveway dirigidas a laser são as mais poderosas e precisas no arsenal de armamentos convencional de um Intruder. Contudo, contra alvos grandes ou dispersos, as munições de fragmentação são mais eficazes. As bombas de fragmentação Hawkeye possuem em geral centenas de granadas de dupla utilização, antipessoal e antiblindagem, mas também podem ser equipadas com uma variedade de explosivos ou submunições químicas ou incendiárias. Por 3 décadas, o Intruder serviu à Marinha Americana, oferecendo sua capacidade de ataque em qualquer condição meteorológica. Mas a Guerra do Golfo, em 1991, contra Saddam Hussein, foi provavelmente a última campanha do grande bombardeiro. As estruturas dos Intruders foram envelhecendo e, a partir do final dos 90, o A-6 foi gradualmente substituído por versões mais modernas do Hornet. Uma variação do Intruder que ainda perdurará é a EA-6B. Sua tarefa é a de proteger o comando de assalto, interferindo e atacando os radares de defesa inimigos. Identificado pelo seu cockpit para 4 tripulantes, o EA-6B Prowler foi pioneiro na Marinha em guerra eletrônica. Seus sofisticados receptores de radar e transmissores de interferências são levados no topo da cauda e sob suas asas. Utilizando avançados equipamentos eletrônicos para identificar os sistemas de defesa aérea inimigos, os Prowlers podem bloquear transmissões hostis, atacar com mísseis HARM ou ainda passar dados de localização a outros aviões. A esquadrilha inclui pelo menos 4 KA-6D Intruders de abastecimento. Equipados com dispositivos para reabastecimento em pleno ar e tanques sob as asas, esses postos de gasolina voadores mantêm as forças de assalto em pleno ar por muito mais tempo. A principal tarefa do Grumman F-14 Tomcat é a defesa da frota. Este grande jato com asas de geometria variável entrou em serviço em meados de 1970 como um simples caça. Recentemente, os Tomcats serviram em funções de ataque limitado. Capazes de carregar mais de 6 toneladas em bombas, os F-14, que recebiam armamento de ataque ao solo, foram apelidados Bombcats.
Capazes de detectar e destruir aviões inimigos a centenas de quilômetros do porta-aviões, os Tomcats formam um círculo de defesa do grupo de batalha. Apesar das suas novas tarefas de ar solo, a função básica dos Tomcats continua sendo a de controlar o espaço aéreo. Seu principal armamento é o assombroso míssil AIM-54 Fênix. Com 150 km de alcance, é o maior, o mais capacitado e o mais caro dos armamentos ar-ar da Marinha. O controle da esquadrilha no ar é responsabilidade do posto de comando voador do Grumman E-2 Hawkeye. Sua tripulação controla dezenas de combates entre caças, ataques ao solo, coordena patrulhas aéreas de combate, reabastecendo em voo e fornecendo informações para forças aliadas em terra via transmissões de dados. O coração dessa estação de radar voadora é o gigantesco radome do radar APS-139. O Hawkeye pode monitorar 600 alvos aéreos a distâncias de até 400 km e detectar emissões de radares inimigos a 800 km. Conhecido como Hoover, o Lockheed S-3 Viking é a principal unidade antissubmarino de um porta-aviões que também pode lançar bombas e mísseis. É também usado como avião de inteligência eletrônica, escutando clandestinamente comunicações do inimigo ou localizando suas estações de radar. Hoje, uma terceira versão do Viking substitui o Intruder como avião cisterna da esquadrilha. O Vought A-7 Corsair era o principal avião de ataque leve de supressão de defesa da Marinha nos anos 80, quando a chegada do FA-18 assinalou o fim da sua carreira. Mas enquanto o Corsair era substituído nas linhas de frente das esquadrilhas em 1991, o robusto caça de assalto foi chamado a desempenhar o seu papel em mais uma guerra. No dia 2 de agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. As forças iraquianas ultrapassaram maciçamente as fronteiras e tomaram o Emirado rico em petróleo. A condenação mundial foi instantânea e os Estados Unidos enviaram imediatamente caças F-15 para defender os campos adjacentes de petróleo da Arábia Saudita. No entanto, o envio dos caças era apenas uma solução provisória. Impedir o ataque da Arábia Saudita pelos iraquianos exigia muito mais. A maneira mais rápida de ter uma força real de combate no Golfo seria a mobilização da Marinha. Acima de tudo, isso significava o envio de porta-aviões. Em poucos dias, os grupos de combates dos porta-aviões, que estavam no Oceano Índico e no Mediterrâneo, foram transportados para a região, patrulhando o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Outros grupos de combate foram enviados diretamente dos Estados Unidos para a zona de conflito com igual rapidez. No momento da eclosão da guerra, 6 porta-aviões americanos estavam em posição. Esquadrilhas de Hornets e de Intruders faziam planos para tantas missões quantas fossem necessárias. Resumos de alvos potenciais, de táticas e de equipamentos iraquianos se tornaram parte da rotina diária. A esquadrilha de ataque 34 escalou A-6 Intruders que faziam parte da esquadrilha 7 do porta-aviões nuclear Dwight D. Eisenhower. Sua primeira tarefa era deter Saddam Hussein, que tentava tomar os campos petrolíferos sauditas mais importantes do mundo. Acima de tudo, no cérebro dos estrategistas americanos estava a natureza da ameaça. A do Iraque possuir uma das maiores forças aéreas do mundo. As esquadrilhas da linha de frente estavam equipadas com caças avançados, como o soviético MiG-29 Fulcrum e o francês Dassault Mirage F-1. O exército iraquiano era o quarto maior do mundo, com grande experiência de combate depois da longa guerra com o Irã. Liderado por Saddam Hussein, um inescrupuloso e implacável ditador que não se detém em alcançar seus objetivos. Neutralizar a força aérea iraquiana não seria uma tarefa simples.
Estrategistas da Marinha sabiam que o inimigo potencial tinha suas bases em enormes complexos aeroportuários muito bem protegidos por baterias de mísseis terra-ar e artilharia antiaérea. Depois de 5 meses de preparação, as esquadrilhas dos porta-aviões no Oriente Médio estavam prontas para entrar em ação. Deixando a sala de reunião das esquadrilhas, após terem recebido as instruções finais no briefing, os pilotos de combate da Marinha vestem seus incômodos uniformes de voo. Enquanto os aviadores se preparam para decolar, a equipe de manutenção trabalha 24 horas por dia na coberta cavernosa do hangar, para assegurar assim que os aviões estejam prontos para a ação. As aeronaves são içadas dos hangares para a pista por poderosos guindastes situados nos cantos. Temos o cenário de um caos aparente, mas existe ordem nesta frenética atividade. Qualquer um que trabalhe no preparo de voo de uma esquadrilha usa uma camisa colorida que indica a sua função. Os de camisa violeta são especialistas em abastecimento, os marrons em manutenção. Os verdes, responsáveis pelo engate e desengate das catapultas e dos mecanismos de detenção. Os de camisa vermelha são usados pelos encarregados da artilharia aérea que preparam toda a sua carga mortal, controlando todas as armas, de mísseis Sidewinder às bombas convencionais. Os pilotos fazem uma revisão final antes de subir ao cockpit e se preparam para a decolagem. A checagem final é feita. Os aviões estão armados, tripulados e prontos. A equipe de lançamento conecta o mecanismo do nariz do avião nas catapultas que acelerarão as 30 toneladas da aeronave a mais de 250 km por hora em menos de 3 segundos. Um sinal do piloto indica que tudo está pronto e a ordem é dada: lançar a esquadrilha.
Durante a Guerra do Golfo, o poderio aéreo dos porta-aviões foi demonstrado através do golpe Alfa. No início dos combates, as defesas iraquianas eram ainda uma ameaça potencial e muitos dos ataques ao território hostil foram feitos através de voos rasantes. Os ataques dependiam dos objetivos. Uma operação poderia envolver desde 2 a 6 ou Hornets a forças combinadas de até 100 aviões. Era a responsabilidade dos comandantes das esquadrilhas, como o capitão Mark Fitzgerald, decidir o que seria necessário numa operação. Tive que utilizar os recursos que tinha e os meios disponíveis. Caças escoltando um grupo de assalto de A6 e talvez F-18. Usaria os Prowlers para os bloqueios e os S-3 para as escutas eletrônicas. Poderia necessitar de combustível extra e assim abasteceria alguns A6 e S-3 e formaria um grupo de assalto para atingir o alvo. Às vezes, reabastecíamos 6 aviões cisterna e 30 caças, num espaço aéreo muito pequeno, tentando cruzar a fronteira. Foi um esforço enorme manter os aviões abastecidos em tão pouco tempo e ainda trazê-los de volta. Os aviões cisterna são os heróis anônimos da Guerra do Golfo. As cargas de armamento pesado diminuíram o raio de combate tático dos aviões, tornando essenciais os reabastecimentos em voo. A formação das esquadrilhas estava preparada para um determinado número de tarefas. Primeiro, desempenhar a sua parte na destruição das defesas aéreas iraquianas onde quer que estivessem localizadas, nas cidades ou no deserto. Depois disso, a missão das forças de assalto seria de minar a capacidade iraquiana de lutar, destruindo linhas de comunicação e infraestrutura. Os primeiros ataques foram feitos em baixas altitudes, mas a destruição das defesas aéreas logo permitiu à Marinha a realização de ataques mais efetivos a alturas mais elevadas. O triunfo da coalizão foi utilizar armamentos de alta tecnologia com uma precisão jamais vista. Sensores ultramodernos permitiam aos pilotos localizar e fixar os alvos tanto de dia quanto de noite. Pontes, polos industriais, aeroportos e estradas foram atacados. Os Hornets utilizavam iscas simulando aviões para enganar os radares inimigos. Os mísseis HARM mostraram aos iraquianos o perigoso que era depender dos seus radares. Armas dirigidas como o Walleye, uma bomba teleguiada, tiveram um grande desempenho. Mas a mais importante delas foi o Paveway, uma bomba guiada a laser que podia ser detonada a alguns centímetros do alvo escolhido. Em
17 de janeiro de 1991, na primeira missão diurna da Guerra do Golfo, um grupo de assalto de Hornets decolou dos porta-aviões Saratoga e John F. Kennedy. O alvo dos Hornets era o enorme complexo de bases aéreas HA-3 no Iraque Ocidental. Durante as incursões de abertura, na noite anterior, vários aviões de assalto aliados foram derrubados por mísseis terra-ar e metralhadoras antiaéreas iraquianas. Nos primeiros dias da guerra, os caças iraquianos eram ainda considerados uma ameaça. Cada um dos 4 Hornets do Saratoga carregava 4 bombas de 900 quilos e levava mísseis ar-ar para sua proteção. O grupo estava a uns 50 quilômetros do alvo quando o alerta inimigo dado por um E-2 Hawkeye informou sobre os MiGs que se aproximavam. Os 4 Hornets, comandados pelo capitão Mark Fox, rapidamente localizaram os MiGs e travaram seus radares no alvo. Mudei a frequência do radar de ar-terra para ar-ar e detectei um dos MiGs. Tinha à minha direita um MiG, meu primeiro piloto tinha outro à sua esquerda. Estavam bem perto, a mais ou menos Mach 1.2, quando disparei meu primeiro Sidewinder e depois um Sparrow. O Sidewinder o alcançou e o Sparrow mergulhou numa bola de fogo. Meu primeiro piloto, o Tenente Mongilio, disparou o segundo Sparrow que derrubou o outro MiG. Fired a second Sparrow, took out the other. That's confirmed. March 2. Os Hornets acabavam de realizar as primeiras derrubadas da Marinha na guerra. O encontro, desde o aviso do Hawkeye até o impacto do míssil, levou menos de 40 segundos. Sua missão ainda não tinha terminado. De novo, mudaram a frequência de seus radares para ar-terra e realizaram com sucesso o ataque ao aeroporto. Antes do combate, a coisa mais excitante que um piloto pode fazer é decolar ou pousar no porta-aviões. O pouso exige muita concentração e não existe espaço para erros. Durante as operações de combate, temos realmente a oportunidade de trazer de volta a munição viva, e isso aumenta a tensão no nível de concentração da chegada, principalmente à noite. Além disso, voltamos com pouco combustível e não temos tempo, ou tempero, como costumamos dizer, para evitar os cabos e fazer várias aproximações ao navio. Realmente, precisamos descer na primeira vez. Acredite ou não, é uma experiência muito emocionante. Os 6 porta-aviões americanos ancorados no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico participaram de muitas operações durante a guerra. Os aviões que retornavam das missões eram removidos e seus cabos de detenção retirados a fim de não atrapalhar os que aterrissavam em seguida. Os aviões que necessitavam de manutenção eram levados para baixo, enquanto outros eram revisados no próprio deck antes do reabastecimento e do rearmamento para a próxima missão. As esquadrilhas dos porta-aviões geralmente realizavam 2 missões diárias com equipes trabalhando noite e dia e assegurando o maior número possível de aeronaves disponíveis. Cada porta-aviões tinha registrado mais 11.000 saídas e suas esquadrilhas participado em mais de 100 assaltos aéreos durante os 6 meses de combate, despejando cerca de 1 milhão de quilos de munição durante o processo da guerra. Para a tripulação aérea foi um período exaustivo. Somente 2 dos porta-aviões encontravam-se no centro das operações no Golfo Pérsico.
Os outros 4, com base no Mar Vermelho, estavam a uma longa distância do Iraque. As missões, com duração média de 5 horas, eram extenuantes mesmo para os combatentes mais experientes. Sua contribuição para a campanha foi reconhecida pelo comandante da coalizão, General H. Norman Schwarzkopf. Eu seria omisso se não mencionasse as operações navais. A Marinha fez um grande trabalho no apoio à campanha aérea. Decolou mais de 3.500 vezes dos nossos 6 porta-aviões, que lançaram mais de 260 mísseis Tomahawk. O resultado da guerra para Saddam Hussein foi a aniquilação do seu poder e da sua influência no Oriente Médio. Grande parte do seu exército foi arrasada pela coalizão na estrada de Basra. Sua força aérea praticamente acabou e suas bases foram destruídas pelos bombardeios aliados. Forças livres do Kuwait retornavam triunfantes para sua terra e os porta-aviões da Marinha desempenharam um papel decisivo na vitória final, como nos explica o comandante do porta-aviões Carl Vinson, Larry Balkan. O porta-aviões é a peça fundamental na maneira como levamos a cabo nossa política ao redor do mundo. A Marinha gira em torno dos grupos de combate dos seus porta-aviões. É a peça mais importante que temos no nosso arsenal nacional para manter a paz. O porta-aviões tem mais capacidade do que qualquer outro navio de guerra que tenha sido lançado ao mar, e tem sido constantemente aperfeiçoado em suas virtudes. É como um tipo de fortaleza flutuante com uma autoproteção difícil de vencer. Seria necessária uma enorme quantidade de armas para atravessar nossas defesas. E se falarmos apenas do tamanho da proteção que temos dentro do nosso grupo de batalha, podemos dizer que não existe nada agora neste mundo que possa abalar nossas defesas. O porta-aviões é hoje ainda mais valioso que nunca. Ensaiaram esta tarde uma tentativa de bloqueio do IP-5. O clima de tensão foi subindo e depois de um incidente com a GNR que provocou mais um ferido, os portugueses decidiram reivindicar o mesmo que os espanhóis e avançaram em comboio para o IP-5. A meio da tarde, já com os ânimos exaltados, a situação acabou por degenerar em Vilar Formoso. Os motoristas pretendiam impedir a passagem de um caminhão espanhol, mas a GNR protegeu a passagem da viatura. Das palavras aos atos, foi apenas um passo e um camionista português acabou por ser ferido. A tarde foi pródiga em cenas que envolveram as forças de segurança e os camionistas. Muitos deles viram as suas cartas de condução apreendidas e um, por alegado desrespeito à autoridade, foi mesmo detido pela GNR. Automaticamente, ao encostar-me, fui logo agarrado por um senhor, por uma autoridade. Você está detido. Levaram-me para dentro do jeep, que estava detido, tiraram uma identificação toda. Mas já o soltaram? Já o soltaram, portanto, o senhor do sindicato disse: você não se preocupe, você não tem problemas nenhuns, estou aqui agora a ver o que é que dá. A GNR montou um forte dispositivo de segurança que permitiu abrir um corredor por onde circulam alguns caminhões. Mas a situação está longe de ser calma. Na IP5, várias dezenas de caminhões e motoristas apiados não permitem a circulação rodoviária. O repórter Miguel Guedes deslocou o posto de reportagem em direto para o IP5. Boa noite, Miguel. Quantos caminhões é que estão aí e exatamente o que é que pretendem estes camionistas?
De um e de outro lado, aqui do IP5, estarão à volta de 70 caminhões. Eles desceram aqui para baixo, lá de cima do Parque TIR da Fronteira, desceram aqui para baixo, dizia, depois de um plenário convocado pela FESTRU. Por isso, nada melhor para explicar o que estes camionistas portugueses querem agora do que um representante desse sindicato. Vítor Pereira, boa noite. Então, o que é que querem, afinal, os motoristas portugueses agora? Nós pretendemos, portanto, com esta forma de luta, alertar as pessoas para que também nós, motoristas portugueses, tenhamos uma redução na idade da reforma, visto esta profissão ser uma profissão desgastante. É, portanto, uma colagem às reivindicações dos camionistas espanhóis? Eu não sei se é uma colagem, isto é uma reivindicação antiga que nós fazemos, da qual os espanhóis também a fazem, os franceses também a fazem. Aproveitamos também para que, nesta altura que andamos na negociação do contrato dos motoristas, aproveitar esta luta para que os motoristas tenham um aumento salarial digno para fazer face à sua vida, visto estes trabalhadores levarem semanas e semanas fora da sua família. Muito bem, muito bem. De qualquer forma, digamos só uma coisa, estes protestos arrastam-se aqui, esta situação aqui dos camionistas que têm estado em Vilar Formoso arrasta-se há já alguns dias. Porque é que só agora é que apareceu aqui alguém da FESTRU? A FESTRU tem andado preocupada com este assunto. Nós estivemos aqui na sexta-feira na fronteira, temos andado em contacto permanente com trabalhadores em termos individuais. Hoje viemos aqui derivado à situação que tem surgido. Ao agravamento da situação. Muito bem. É importante nesta altura referir o seguinte, não há aqui no IP5 propriamente um bloqueio à passagem de outros veículos. A prova disso é que ainda há cerca de 10 minutos passou por aqui um comboio de cerca de 20 caminhões portugueses que vinham de Espanha. Falamos nessa altura com alguns deles, alguns dos motoristas, que nos disseram que não tinham tido problemas de maior em Espanha, até porque desde que entraram em território espanhol tiveram a cobertura da Polícia Espanhola até aqui à fronteira de Vilar Formoso. Quando passaram por aqui, passaram também protegidos pela GNR, que os encaminhou até alguns quilómetros aqui à frente. De qualquer forma, Miguel, os 70 caminhões... propriamente um bloqueio, existe sim, de certa forma, um congestionamento aqui da via. Há muitos caminhões, como já disse há pouco, estacionados de um e de outro lado da via e, portanto, é complicado passar por aqui. A GNR, até por isso, tem estado a desviar o trânsito aqui pela Nacional 16, que passa exatamente aqui ao lado e que vai depois, volta depois a encontrar-se com o IP5 mais à frente, uns quilómetros. Para já esta é a situação aqui no IP5. Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Muito bem, obrigado Miguel Guedes. O ponto da situação no IP5, junto ao posto fronteiriço de Vilar Formoso, onde cerca de 70 caminhões se encontram encostados na berma do IP5, provocando congestionamentos na circulação automóvel naquele troço da principal estrada terrestre de entrada, no país. Nas últimas horas a situação agravou-se a todos os níveis e as emboscadas nas estradas espanholas provocaram ferimentos graves em cidadãos portugueses. O primeiro caso registou-se durante a madrugada. Uma criança que aproveitou as férias de carnaval para acompanhar o pai numa viagem a Valência foi atingida por uma pedra. A criança, de 8 anos, foi suturada com 37 pontos na cabeça. Nunca tinha feito uma viagem de caminhão e aproveitou as férias do carnaval para passear por Espanha. Esta madrugada, Helena Isabel e o pai já estavam de regresso a casa quando uma pedra partiu o vidro da frente e atingiu a criança na testa. Calhou-me aqui e fiquei a deitar muito sangue. Eu chamei o meu pai e ele deu-me um lenço. Depois estávamos ali perto da autoestrada e vimos polícias. Ele pediu para eles me levarem para o hospital. Eles tiraram-me uma radiografia e depois ainda me cozeram aqui, meteram este penso e vim-me embora. Levou 37 pontos e basta ver o tamanho da pedra para perceber que o susto podia ter sido ainda maior. Carlos Silva confessa que talvez não tivesse a coragem da filha. Se fosse eu, se calhar não aguentava sem cair para o lado. Mas ela, quando ela me diz, pai, eu olhei para esse lado, vejo-a com a cara toda aberta, fiquei assim um bocado chocado com aquilo. Carlos Silva garante que não está contra a luta dos camionistas espanhóis, mas sim contra os métodos que utilizam. Diz que bastava que o mandassem parar e nada disto teria acontecido. Eles também não mandaram parar em qualquer sítio onde eu fosse obrigado a parar e eu vim sempre andando na perspectiva de chegar a Portugal. E a 500 metros da fronteira onde estava o contingente da polícia, só onde eu sou mais agredido, que eles estavam emboscados no meio do mato
e pronto, foi ali que sucedeu. Um susto às portas da fronteira do Caia e bem nas barbas da polícia espanhola. Responsáveis pela agressão vai ser difícil encontrar, mas para o piquete de greve dos camionistas espanhóis, a culpa é do pai da criança. Bueno, pues mira, eso, la explicación, nosotros lo lamentamos mucho, nos hemos estado preocupando por la cría y eso es una estrategia más que ha usado el padre de esa criatura, inútilmente, porque para traer a la persona esa, a la cría, con eso cree él que le van a dejar pasar para un lado y para otro y, vamos, yo pienso que es una mala estrategia del padre. Para mim, o culpável é o padre. Um caso de violência a marcar a greve dos camionistas espanhóis. Se estes incidentes continuarem, por cá há já quem prometa dar o troco. Outro caso grave aconteceu na região de Vitória, no País Basco espanhol. Um camionista português foi atingido por uma pedra que lhe provocou traumatismo craniano. Carlos Antunes Simões está internado num hospital de Vitória, já livre de perigo, e deverá ter alta amanhã ou depois. Na região basca, o ambiente é de grande tensão. Os piquetes de greve tentam impedir a passagem dos camionistas, por palavras ou com ações violentas. Apesar da presença da polícia, têm sido vários os casos de apedrejamentos. O mais grave aconteceu com um camionista português, Carlos Antunes Simões. Atingido por uma pedra, foi conduzido a um hospital de Vitória. Apresentava traumatismo craniano. Desde esta mañana en nuestro hospital permanece ingresado el paciente Carlos Antunes, presentando traumatismo craneoencefálico leve, con fractura del hueso frontal y aplastamiento del mismo. Los signos neurológicos están conservados, con buen estado de conciencia y de orientación. El pronóstico es menos grave y a espera de una evolución sin complicaciones esperamos una alta próxima. Carlos Antunes Simões deverá ter alta amanhã ou na sexta-feira. Além destas agressões, os serviços diplomáticos portugueses em Madrid registaram outros ataques a caminhões portugueses. Mas a maior parte das histórias de violência acabou por não ser registada oficialmente e teve lugar nos próprios postos fronteiriços portugueses. São marcas da greve dos camionistas espanhóis. Quando se preparavam para entrar em Portugal, 2 caminhões portugueses e um espanhol foram ontem à noite apedrejados. Estavam já a menos de 1 quilómetro do posto fronteiriço do Caia. Há um grupo de indivíduos fora da estrada aí do lado direito que, entretanto, gritam, assobiam e ao mesmo tempo que fazem esse barulho, disparam 2 ou 3 pedradas contra o vidro, portanto partem o vidro da porta ali do lado direito e que ainda sobra qualquer coisa para aquele vidro da frente. Agressões como esta afetaram dezenas de camionistas e não foram só portugueses. Bastou que desafiassem os piquetes de greve e circulassem nas estradas espanholas. I passed Plasencia. Suddenly they were flying stones and empty bottles against my truck. And I thought, okay, I wanted to go away. Foram poucos os caminhões que desafiaram os grevistas e escaparam sem marcas a um autêntico jogo do gato e do rato. Assim que cheguei à fábrica de cimento, um piquete aí 15 ou 20 gajos, mandaram parar, ofereceram porrada. Depois mandaram-me embora. Andei 1 quilómetro, está um português com o espelho partido, o vidro e o caralho. Sem garantias de segurança à espera do fim da greve, que leva já 7 dias. Só em Vilar Formoso estão já parados 200 caminhões de longo curso. Os primeiros sinais de impaciência foram dados ontem à noite. Um camionista mais descontente bloqueou o posto fronteiriço. Quando a GNR interveio, os confrontos foram inevitáveis. Resultado dos confrontos, um ferido, um detido e alguns prejuízos materiais. Já a seguir vamos conhecer a posição do governo português sobre esta crise. Ainda neste jornal, jornalista da Guarda acusada de violação de segredo de justiça. Não é única. Na fronteira alentejana do Caia, os camionistas também esperam e desesperam. E entre as vítimas do bloqueio, para além dos homens, está uma bebé de 1 mês e até tubarões. A maior parte dos caminhões parados no Caia são portugueses e transportam mercadorias para a Espanha e outros países europeus. Alguns estão aqui há mais de 50 horas. Os prejuízos começam a acumular-se, quer para as empresas transportadoras, quer para os camionistas, que em muitos casos são os proprietários das viaturas paradas. Os prejuízos toda a gente os tem. Na fatura, as despesas estão certas e aparecem para pagar, mas
Temos que aguentar. Os caminhões com produtos degradáveis regressaram aos locais de partida. Ninguém quer correr o risco de perder a carga, até mesmo tendo de correr outros riscos. Eu passei ayer por la mañana, pero pasé jugándomela, porque me amenazaron de tirarme piedras o pincharme las ruedas o que me atuviera las consecuencias de lo que me podía pasar. Entonces, como llevaba una carga perecedera, yo hice que viniera la policía española y me acompañaran a la aduana. Nas teias da greve também caíram alguns inocentes, como esta bebé a viver no Caia há mais de 24 horas. Me dijeron que si me querían poner un turismo para lo que necesitara, pero a mí me han tenido que llevar los del hotel a buscar leche porque ellos me han dado la cara. Y a mí no me han dejado pasar, me han dicho que podía pasar yo con un turismo, porque con el camión no, y tengo una niña con un mes. Como passar a fronteira é um risco, resta esperar. É o que fazem os bichos da Expo Animalia. Foram apanhados num percurso de Beja para Valência. O receio aconselha a esperar. Uma fraqueza que deve cair mal, sobretudo aos tubarões da companhia, resignados à força dos humanos na greve dos camionistas espanhóis. O jornalista José Manuel Mestre acompanha a situação na fronteira do Caia. Boa noite. José Manuel Mestre, qual é o ponto de situação aí nesta altura? Nesta altura, do lado português, vive-se uma calma enorme, de tal maneira que aqui, no ponto onde habitualmente se concentram os camionistas, praticamente não há, nesta altura, camionistas. Alguns estão numa zona reservada, junto a um parque, calmamente à conversa. Mas a conversa não passa por ações de protesto. Aliás, cerca de 30 caminhões regressaram hoje a Portugal, alguns para passar na fronteira de Vila Real de Santo António. O número que atingia a 100,5 andará agora pouco acima dos 100 caminhões parados na fronteira do Caia. Do lado espanhol, onde estive há pouco, há duas situações distintas. No local onde está o piquete de greve, a situação está calma, mas alguns camionistas que não fazem parte desse piquete de greve terão avançado até ao limite da fronteira portuguesa e aí há cerca de meia hora atrás atiraram pedras a 3 caminhões espanhóis. Há também informações de que um caminhão português terá sido atingido, embora não confirmadas. O que isto parece indicar é que há algum desentendimento no seio dos camionistas espanhóis, sobretudo com aqueles que estão a furar a greve. Há um camionista português que me dizia há pouco que esteve do outro lado a falar com os colegas espanhóis e que eles começam a dizer que há muitos dentre eles que estão a abandonar a greve. É um dado para conferir. O que é certo é que aqui as coisas não têm, nem de perto nem de longe, a intensidade dramática vivida em Vilar Formoso. José Manuel Mestre, sentiste por aí, junto dos camionistas que se encontram retidos junto à fronteira do Caia, alguma manifestação de solidariedade para com os protestos que, como já vimos neste jornal, alguns camionistas portugueses estão a desenvolver no IP5, reivindicando o mesmo tipo de regalias que deram origem a esta greve por parte dos camionistas espanhóis? Não. Depois de surgirem as notícias de Vilar Formoso, o que aqui se soube é que alguns diziam que já sabiam disso, mas não há claramente um posicionamento ao lado desses camionistas, não há qualquer agitação nem qualquer manifestação nesse sentido. A única coisa que eu ouvi foi que alguns camionistas queixarem-se que eles são os mais prejudicados porque trabalham ao quilómetro ou à viagem e ao estarem parados não ganham. Outros também a dizerem que têm vencimentos em atraso. Cheguei mesmo a ver um recibo de um funcionário que diz que aquele é o seu último recibo e respeita ao mês de outubro. Mas, quanto às reivindicações essenciais em Vilar Formoso e à agitação que aí se vive no seio dos camionistas portugueses, aqui não se sentiu nenhum movimento de solidariedade, nem qualquer indicação de que pudesse avançar a luta nesse sentido. De resto, há muitos caminhões a passar nesta altura, para um lado e para o outro, sobretudo em direção a Portugal. As coisas estão muito calmas, é apenas uma posição de expectativa que se vive aqui. É o que vamos continuar a fazer. Obrigado, José Manuel Mestre, o repórter da SIC que acompanha o evoluir da situação na fronteira alentejana do Caia. Particularmente tensa é a situação nas fronteiras entre a Espanha e a França. O bloqueio dos grevistas é mais intenso no País Basco, na fronteira de Irún. Há milhares